Bom, nós vamos estudar os crimes ambientais numa ótica diferente, a biologia nos crimes ambientais. E por isso nós vamos estudar a Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Aqui a biologia nos crimes ambientais. Nós vamos iniciar com alguns conceitos iniciais que estão presentes aqui na lei. Indo para o capítulo 5º, capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente, na seção 1, nós temos os crimes contra a fauna. E os conceitos ambientais, eu separei os mais importantes aqui presentes na lei. Nós temos a fauna. A fauna é o conjunto de animais que vive e compartilha de um mesmo ambiente ou espaço geográfico. Ela é toda a comunidade de animais que vivem em um certo ambiente. Já a fauna silvestre são os não domesticados em nosso território. E a própria Lei 9.605 de 98, em seu artigo 29, no parágrafo 3º, ela cita o que é a fauna silvestre para esta lei. São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes a espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou em parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Temos também a migração. São os animais que migram por diversas razões. Muitos fazem isso para procriar ou para encontrar alimentos. Outros migram para lugares onde possam hibernar ou repousar durante o inverno. E outros também mudam por causa do calor ou do frio, ou por causa da chuva ou da seca em certas épocas do ano. Aqui na região onde eu moro, possui uma usina eólica de produção de energia. E por conta das suas enormes pás da turbina, o que é que acontece? Durante o período do ano, ocorre a migração de algumas espécies de aves. E para que não ocorram acidentes, lá nos estudos de viabilidade, nos estudos de impacto ambiental, foi definido isso e como melhor medida mitigadora para esse caso, decidiu-se suspender as atividades durante esse período. Então tudo isso tem que ser analisado num estudo bem específico para esse fim. Nós temos também ninho. Para essa lei, o ninho é uma estrutura onde vivem ou mantêm os filhotes. As espécies raras são aquelas já pouco frequentes e próximas à extinção. Temos também os animais exóticos. São aqueles que não ocorrem na região geográfica. E as UCs, as unidades de conservação, que são disciplinadas pela Lei 9.985 de 2000, em seu artigo 2º, inciso 1º, para os fins previstos nesta lei, entende-se por unidade de conservação. É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então vamos também ver a aquicultura e os açudes. A aquicultura estuda a produção racional de organismos aquáticos, de peixes, de camarões, e os açudes, eles são feitos artificialmente em cursos d'água para a retenção de água. E aqui eu tenho dois exemplos, os açudes e a aquicultura, que nesse caso é uma aquicultura de camarão. Então vamos lá para o capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente, seção 1, dos crimes contra a fauna, inicia no artigo 29. O artigo 29 vai falar sobre matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Então, com o primeiro detalhe aqui, a primeira análise que nós temos que ver, são os diversos verbos que esse artigo tem, seja matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar, não importa. Qualquer dos verbos aí incluídos no fato típico gerará o crime, não é necessário que ocorra todos, por exemplo. Em segundo lugar, nós vemos que o artigo incrimina os animais da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem que esteja com a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. E se estiver, faça em desacordo com ela, incorrerá nos crimes
nesse crime do 29, uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. No parágrafo 1º, nós vamos ter os equiparados a essas condutas. Vai ser no inciso 1º quem impede a procriação dessa fauna sem a licença, autorização em desacordo com a obtida. Também quem modifica, danifica ou destrói o ninho, abrigo ou criadouro natural. Também quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro, depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da onde? Da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como os produtos e objetos dela oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Nesse inciso 3º, nós temos aqueles indivíduos que compram em criadouros clandestinos, geralmente espécies as mais comuns de acontecer, de incorrer nesses crimes, são algumas espécies de aranhas, cobras, répteis, lagartos, que são às vezes exóticos e as pessoas acabam querendo essas espécies, mas compram clandestinamente, então incorrem nesses crimes. Também no site do IBAMA existe a lista de todos os estabelecimentos autorizados à venda desses animais, de uma forma legal, para que não incorra nestes crimes. Também há a lista de estabelecimentos autorizados para comercializar os produtos oriundos dela, geralmente aí artesanatos ou matéria-prima, como pele, couro desses animais, e também restaurantes que utilizam geralmente carne de tartaruga, carne de jacaré para seus alimentos, mas devidamente autorizados aí pelo órgão competente, nesse caso o IBAMA. Parágrafo 4º, nós teremos um aumento de pena de metade se esse crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Por exemplo, digamos que nós estamos lá no estado do Ceará e um município lá no norte ocorre uma espécie de pássaro que ela está em próxima extinção ou é considerada rara. Mas lá para o Nordeste, um pouco ali para o lado, essa mesma espécie de pássaro ela há em abundância. Ela não está considerada rara ou próxima à extinção. Porém, lá naquele município, no norte, uma pessoa cometeu este crime, onde ela é considerada de extinção. Então não podemos equiparar, não, dizer assim que em outra região ela não é rara, mesmo que somente naquele local da infração, sendo considerada rara ou próxima à extinção, incorrerá nesse crime com o aumento de pena de metade. Também, se for em período proibido a caça, geralmente em biomas de mangue, geralmente em fauna aquática, onde há o período de reprodução em que necessita um período proibido a caça. Então, caso ocorra